Oi, turma, aqui é o Marcos e hoje eu vou resolver uma prova aqui da Academia do Barro Branco, do edital de 2012. Resolver as questões de matemática aqui para ajudar quem tiver com dúvida, beleza? Questão 7,5. O valor de mercado de determinado produto decresce linearmente com o tempo t de uso, em anos, conforme mostrado no gráfico, até atingir um valor mínimo igual a 25% do valor de compra inicial quando se estabiliza. Se o valor de compra hoje, t igual a zero, é de 5.200, ele atingirá o valor mínimo daqui a... Vamos lá. A gente sabe que o valor inicial é 5.200 e que ele vai caindo até ficar 25% do valor inicial. 25% a gente pode multiplicar os 5.200 vezes 0,25 ou fazer vezes 1/4, que vai dar na mesma coisa. Então a gente sabe que o valor vai cair até ficar 1.300. Aí beleza. Agora a gente tem que saber quanto tempo vai demorar para ele cair até chegar nesse valor. Olhando o gráfico, a gente percebe que em 4 anos o valor caiu de 5.200 para até 3.120. E a gente fez a subtração aqui, viu que em 4 anos o valor caiu R$ 2.080. Se em 4 anos ele caiu 2.080, dividindo por 4, eu vou saber quanto que ele cai por ano. Então, fazendo a conta aqui, eu descobri que ele caiu R$ 520 por ano. Então, eu montei uma tabela aqui do ladinho para ver quanto que ia ficar. Daí é só ir fazendo as subtrações de 520 até chegar no valor de 1.300, que a gente sabe que é o mínimo, que ele não vai cair mais do que isso. Eu fiz as contas e cheguei em 7 anos e meio. A questão 7.7 fala o seguinte: sabemos que o ponto C pertence à reta da equação 3x mais y menos 4 igual a zero e também à reta da equação x mais 2y igual a 3. Neste caso, é correto afirmar que o comprimento da circunferência de centro C, que tangencia o eixo x, é igual a... Essa questão ela lida com geometria analítica. Ela não é fácil não, você tem que pensar um pouco para poder resolver. Vou mostrar aqui como é que eu fiz. A gente sabe que o ponto C pertence às duas equações. Ele está nas duas retas. Então o que a gente faz? Iguala as duas. Foi o que eu fiz aqui. 3x mais y menos 4 igual a x mais 2y menos 3. Igualando tudo isso, ficou o seguinte resultado: 2x menos y igual a 1. Beleza, o que isso me ajuda? Não sei se vocês lembram lá do colegial da equação da circunferência. É uma equação em que a gente joga os valores e ele sozinho vai fazer uma circunferência. Se a gente comparar nessa equação e na outra, a gente vai saber que o que fica sozinho, o valor que fica sozinho, é o raio. E com esse valor do raio jogando na equação do comprimento, a gente consegue achar a circunferência. Jogando o raio que a gente sabe que é 1 na equação do comprimento, que é comprimento igual a 2π vezes r, fica 2π vezes 1, o nosso comprimento é 2π, alternativa D. Questão 78. Exposto em uma feira de ciências, um recipiente de vidro com a forma de um cilindro circular reto, cujo diâmetro de base mede 10 cm, contém água e óleo. Sabendo que a altura do nível da água indicada por x na figura é igual a 2/5 da altura do recipiente e que o óleo ocupa a altura restante, preenchendo totalmente o recipiente, mostra a foto, pode-se afirmar então que o volume de óleo contido nesse recipiente em centímetros cúbicos é igual a... Beleza, então a gente sabe que a gente tem uma garrafinha que tem um pedaço dela que tem óleo e outro pedaço que tem água. A gente sabe que ela tem 60 centímetros e 2/5 dela tem água. A gente tem que saber qual o volume de óleo que tem nessa lata. A gente vai descobrir agora. Primeiro, a gente não sabe qual a altura do volume de óleo, a gente tem que descobrir. A gente sabe que no total tem 60, mas a gente sabe também que 2/5 desses 60 é de água, que não é o que está pedindo exercício. Então a gente tem que descobrir quanto que é 2/5 de 60. Fazendo as contas aqui, a gente descobre que 2/5 de 60 é igual a 24 centímetros.
Beleza, a gente tem 24 centímetros de água. Se a gente tem 24 de água, para 60 falta 36. Então a gente sabe que é 36 centímetros de óleo. Com esse valor, a gente joga na fórmula do volume para achar o tanto que a gente tem. A fórmula do volume de uma forma cilíndrica é π vezes r ao quadrado vezes a altura. A altura a gente já sabe que é 36. Π a gente pode deixar como π mesmo, não precisa substituir por 3,14 porque a resposta está em π. Só que o raio a gente não tem, mas o exercício deu o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro é 10, o raio é a metade, é 5. Então, a gente vai ter na fórmula π vezes 25 vezes 36, que vai dar no total 900π. Alternativa A. Questão 79. Para aumentar a eficácia do policiamento ostensivo, um oficial da Polícia Militar dividiu certa região retangular ABCD em 3 regiões distintas, região 1, 2 e 3, conforme mostra a figura. Sabendo que a área da região 3 é igual a 1/3 da área da região 1, pode-se concluir que a área da região 2, em km², igual a... O exercício está pedindo a área do triângulo 2, da região 2, a região branca. Para saber isso, a gente precisa saber qual que é a área. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Só que se a gente olhar aqui na figura, a gente não tem nenhuma altura de nada. A gente tem que descobrir a altura. É o que a gente vai fazer agora. Mas como é que a gente vai descobrir se a gente não tem nenhum dado? Mas a gente tem o ângulo ali, 30 graus, do triângulo 3. A gente vai ter que usar trigonometria. Nesse caso, eu usei o seno de 30, que é igual a meio. Isso é uma regra universal, nunca vai mudar. Sempre o seno de 30 vai ser igual a meio. Sabendo disso, eu fiz uma equação. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto ao 30 é o 1, é 1 km, que está lá no desenho. Então, 1 km dividido pela hipotenusa, que é x, vai ser igual a meio. Como a gente tem aqui, o x vai ser igual a 2. Sabendo que o x é igual a 2, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, para achar o y. Foi o que eu fiz aqui. Achei o y igual a raiz de 3. Agora que a gente já tem a área 3, é só usar o raciocínio para poder resolver a questão. A gente sabe que a área 1 é 3 vezes maior do que a área 3 que a gente acabou de descobrir. Então, para saber o tamanho da área 1, é só catar a nossa área 3 e multiplicar por 3. Vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2. Depois disso, a gente sabe também que a área 1 é igual à área 2 menos a área 3. Então, a gente faz essa conta. A área 1 menos a área 3 vai dar a área 2, que vai ser raiz de 3. Última questão, questão 80. Considerando o polinômio x² mais x² mais bx mais c, em que b e c são números inteiros, sabe-se que p de x é divisível por h de x, que é igual a x menos 2, e que deixa resto igual a 4, quando dividido por g igual a x mais 2. Nessas condições, b e c valem, respectivamente. Essa questão, na minha opinião, é a questão mais difícil da prova, porque é a divisão de um polinômio por um monômio. Para fazer esse tipo de divisão, a gente usa um dispositivo prático de Briot-Ruffini, que é tipo um esqueminha que a gente faz para poder fazer a divisão. Ele é meio complexo, mas depois que você faz umas 3, 4 vezes, você já o domina. Não é mais difícil a organização e entender de começo. Depois que entende, você faz quantas vezes for necessário. Para usar o dispositivo, a gente faz o seguinte: a gente pega o polinômio que quer dividir e separa ele em todos os fatores de expoente. Por exemplo, x², x⁻, x², x² e x⁻. E x a zero.
Alguns desses aqui vocês podem falar que não estão no polinômio original, mas eles estão implícitos lá. Por exemplo, o x ao cubo aqui, ele não está lá em cima, mas 0 vezes x ao cubo é zero. E a gente tem que colocar eles em ordem decrescente e não pode faltar nenhum número, que nem, por exemplo, o do c aqui. C vezes x a zero, qualquer número elevado a zero dá 1. 1 vezes c, 1. Fazendo a divisão pelo dispositivo de Breuer-Ruffini, a gente vai chegar em duas equações. 2 vezes, entre parênteses, b mais 10, fecha parênteses, mais c igual a zero, e menos 2 vezes, entre parênteses, b menos 10, mais c igual a 4. Se a gente isolar qualquer uma dessas variáveis e resolver o sistema de equação, a gente vai achar o valor de b e o valor de c.